Ela, iniciando os confrontos, nós vamos ter na terça-feira Corinthians e Estudiantes na Neoquímica Arena, jogo às 9h30. E fala para mim, Gabriel, Corinthians e Estudiantes. E, já dizendo isso, fale um pouco sobre a situação infeliz que ocorreu na volta dos torcedores nesse final de semana, voltando de Minas para São Paulo, o acidente envolvendo o ônibus torcedores do Corinthians. Pois é. Primeiro falando sobre esse acidente, trágico, cara. Ninguém, por mais que exista rivalidade, ninguém gosta quando acontece. Claro. Posso ter certeza que o Thiago, que é palmeirense, o Fernando, que é tricolor paulista, não ficaram felizes com isso, cara. Morreram 7 corintianos, se eu não me engano, nesse acidente bárbaro. O ônibus estava todo errado. Essas coisas que a gente sempre ouve acontecendo no Brasil, né? Os ônibus vivem sofrendo acidente nas estradas brasileiras porque estão circulando em má condição, com documento atrasado, com vistoria atrasada. Aconteceu mais uma vez. E agora o Corinthians vai arcar com os velórios, vai arcar com o pessoal que ficou ilhado, né, lá na estrada, vai trazer eles de volta para São Paulo. Então, parabéns ao Corinthians e nossos sentimentos aqui do Na Prancheta, todas as famílias que perderam seus entes. Com certeza. Até a diretoria da Gaviões da Fiel pediu para até tentar mudar a data do jogo da Sul-Americana, pelo fato de, né, cara, não tá tudo estruturado, primeiro jogo ser no Rio, ser em São Paulo, então ela pediu para alterar isso, mas a gente sabe que isso não depende do Corinthians, né, obviamente. Pois é. Mas acho que eles não vão nem pensar nisso. Também acredito que não, mas foi solicitado isso. Mas, como diria o Gabriel falou, infelizmente a gente tem que passar essa notícia também lá no Instagram do Na Prancheta, pelo nosso comprometimento em relação a notícias, mas está lá também, se você quiser acompanhar mais detalhes, está lá no nosso Instagram, toda essa situação envolvendo o acidente do ônibus. Mas, agora falando sobre o jogo, por favor, Gabriel, Corinthians e Falando de futebol, jogo difícil, jogo muito complicado. O Estudiantes não fez uma excelente fase de grupos assim, ficou pau a pau ali com o Bragantino, mas complicado, cara. Muito complicado. Segundo jogo lá na Argentina também. Eu acho que passa o Corinthians. Eu acredito que o Corinthians vai fazer um bom jogo na Neoquímica Arena. Nome ruim a peça, esses nomes de estádio com marca, é horrível isso. Mas enfim, ele vai fazer um bom jogo lá no Itaquerão, na Arena Corinthians, e vai ter que segurar a casinha na Argentina na semana que vem. Isso o professor Lucha sabe fazer muito bem. Boa. Fala para mim, Diegão. De novo, só também prestar meus sentimentos às famílias ali, pelo que aconteceu. Mas, falando do jogo, como a gente falou do Corinthians mais cedo também, o Luxemburgo, ele gosta desses momentos também, ele gosta desses jogos. Acho que vale de novo destacar, a saída do Adson pode prejudicar bastante o time do Corinthians, confirmada a saída dele para o Nantes. Mas o Estudiantes acho que também não é aquele time, passou agora pelo Goiás, né? Mas acho que não é mais aquele grande time, talvez, que já foi no passado. Então, mesmo não sendo o melhor Corinthians e não sendo o melhor Estudiantes, ainda assim acho que o Corinthians passa. Boa. Pois é. Os times argentinos caíram bastante de produção, né? Sim. Até o próprio River, né? Que é considerado um dos bichos-papões do próprio cenário, né, sul-americano, não chegou às fases finais de Libertadores esse ano. Bom, cenário. Eu não dou palpite sem cenário. Corinthians e Estudiantes. Primeiro jogo na Neoquímica Arena. Time do Corinthians botando hoje a Sul-Americana como prioridade. Estudiantes vem de uma fase anterior, onde perde no jogo jogando fora de casa e ganha muito bem jogando nos seus domínios, né? Então, replicando uma situação da fase anterior, né, de decidir em casa. Aí foi líder no seu grupo não, 1000 perdões. Foi o Estudiantes jogou na fase contra o Goiás, né? Não, Goiás foi nas oitavas. Na fase de grupo foi o Bragantino. Foi o Bragantino, tá certo, perdão, me troquei tudo aqui. Porque na fase anterior, às oitavas, naquela fase de playoffs,
Quem Ele jogou joga foi o contra o Corinthians. Barcelona de Guayaquil. Não, mas o Estudiantes jogou também. Porque ele não liderou o seu grupo. O Estudiantes não liderou o grupo. Quem liderou o grupo foi o Bragantino. Eles Isso. fizeram a mesma pontuação, tá? Mas no critério de desempate deu Bragantino. Entendeu? Isso aí. E aí ele jogou os playoffs. No playoffs ele perdeu de 2-1 no Monumental de Guayaquil, o Barcelona de Guayaquil 2-1, e ganhou de 4-0 fora de casa. É isso que eu quis citar. E na fase anterior ele passou sobre o Goiás com 3-0 jogando na Argentina e 2-0 jogando na Argentina. Ok? Só fazendo a correção aqui, tá? Dito isso, tudo isso, eu acho que eu vou de Estudiantes. Eu acho que dá Estudiantes. Estudiantes apresentou um bom futebol, quanto, obviamente, o time do Goiás é um time frágil, só que o Corinthians não apresenta um futebol, isso tudo não vem perdendo, mas eu acho que o Corinthians não vai vencer o Estudiantes. Acredito que ele já não vença jogando na Neoquímica, hein? Eu acredito que na Neoquímica pode ser um jogo duro, acho que pode ser um placar bem ajustado de 1-2-1, de 1-0, 2-1, ou um empate para os Estudiantes e decidir em casa, eu acho que dá Estudiantes. Pode envelhecer mal? Pode envelhecer mal, ok? Mas está aqui. Não, isso aí vai ser uma loucura, cara. Eu já tô vendo a produção do pessoal do TikTok. Tá aqui E a produção? Qual foi, Miguel? A produção foi de Estudiantes. Olha aí. Estudiantes. E já lendo que a galera falou no chat aqui de parte do próximo jogo, o Lucas falou: teremos 2 brasileiros na final da Sul-Americana. Isso é fato. Olha aí. A chance é grande mesmo. É bem grande. E o Fernando falou: São Paulo e Estudiantes na final em Montevidéu, revivendo as quartas de final de Libertadores de 2006. O São Paulo passou e chegou na final perdendo para o Inter. Então ele acha que vai dar São Paulo e Estudiantes na final, já indo contra o Lucas, que apostou nos brasileiros, olha aí. Partindo para o próximo jogo, a gente vai ter na quarta-feira, 7 horas da noite, no Newton Santos. E estarei presente, ok? Botafogo e Defensa e Justiça pelo jogo de ida. Fala para mim, Gabriel, Botafogo ou Defensa e Justiça? Estarei lá cantando os 90 minutos, como diria Thiago Pouco. Passa o Botafogo, cara. Esse time do Defensa e Justiça não é mais aquele bichinho papão que assustou há uns anos atrás, treinado pelo Hernan Crespo, que eliminou o Vasco na última Sul-Americana que o Vasco jogou. Acho que foi campeão aquele ano, não foi? O Defensa e Justiça? Ele foi campeão de uma Sul-Americana, não sei exatamente o ano. Só que eu acho que foi campeão com um BQ6 lá, o BK6, o Sebastião, não foi? Tem algo assim, eu não tô lembrado. Não tô lembrado. Eu vou captar enquanto você vai falando aí. Isso, então. Esse time de Defensa e Justiça não é lá essas coisas, não tá bem no Campeonato Argentino. O Botafogo, pelo contrário, é líder do Campeonato Brasileiro. Cara, acho muito difícil. O Botafogo só vai ser eliminado dessa fase se quiser. Se perder, perde mesmo. Mas acredito que passe o glorioso. Só para poder, ele foi campeão da Sul-Americana em 2021 com o Hernan Crespo mesmo. Com isso, que venceu o Lanús. Boa. Por favor, Diegão, fala para mim. Botafogo e Defensa. Então, acho que depende muito de como o Botafogo vai estar focado nesse caso. Porque o Botafogo está com uma vantagem muito grande no Brasileiro, mas não pode tirar a atenção. E se o Botafogo focar no Brasileiro e começar a entrar com o time reserva, eu já acho que o time reserva do Botafogo não é tão forte assim para ir forte na Sul-Americana. E acho que você, botafoguense, pode falar que o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro esse ano. Então, acho que por uma questão de foco, acho que uma questão de poupar jogadores pensando no Brasileiro, eu acho que o próprio Bruno Lage ainda não deslanchou da forma como o Luiz Castro estava trazendo o time ainda no primeiro turno. Lucas Prato, grande atacante, está no Defensa e Justiça, né? Então, eu acho que o Botafogo, por questão de foco, pode ser que ele não passe. Então, eu acho que vai passar o Defensa e Justiça. Boa. A cara do Eric. Não, sim, tem completo sentido o que ele falou. Falando, óbvio, o meu torcedor aqui dentro tá se corroendo e sangrando, mas mas como comentarista ele tem completo sentido. O Botafogo entra numa não sei a palavra, numa abaixo na Sul-Americana. Seria numa rotação, né?
Rotação abaixo, Que perfeito. Uma isso. rotação abaixo na Sul-Americana. Isso mostrou até no jogo contra o Guarani, no início, que ele toma o gol no início do jogo. O Botafogo tem sim essa de não jogar da mesma forma. E claramente o Brasileirão é a prioridade. O Botafogo ele não jogou no meio de semana passado, por ser Copa do Brasil, e jogou esse final de semana. Acredito eu, como o Botafogo joga contra o Bahia no Newton Santos na semana que vem, eu não sei como ele vai preferir. Em um dos dois jogos, com certeza ele vai fazer um processo de time misto, poupar alguns atletas. Isso é fato. Não sei qual jogo ele vai escolher. Se vai ser o contra o Defensa ou se vai ser contra o Bahia no final de semana. Mas eu acho que ele vai optar por pelo menos jogar com alguns titulares e ele vai tentar fazer o resultado jogando em casa. Eu acho que se o Botafogo ele conseguir um placar bom no Newton Santos, ele vai tentar segurar o jogo, como fez contra o Guarani, por exemplo, que obviamente deu um aperto no coração, mas deu certo. Então, eu vou de Botafogo, claro que tem um QI do torcedor, mas pelo que foi passado pelo próprio Bruno Lage da entrevistas e atletas deram entrevistas, que eles não escolhem competição, eles falaram que vão tentar ganhar as duas competições, tanto a Sul-Americana quanto o Brasileirão. E pelo fato, obviamente, de hoje o Botafogo apresentar peças mais interessantes no banco, por exemplo, ele pode ter uma opção como é o Diego Costa, que é uma grande opção. Hoje o Botafogo tem uma reserva para o de Plástica, que é o Danúbio Ponte, é um jovem de 20 anos, mas foi campeão mundial pelo Uruguai. Então, assim, O próprio Gatito que deve entrar jogando, né? Sim, porque o Gatito se tornou o goleiro das Copas, né, se diria assim, e é muito importante para uma possível penalidade. Então eu vou de Botafogo. Acho que pode fazer valer. Mesmo sendo um jogo, eu acho que é um jogo bem complicado. É difícil cravar isso, mas eu vou de Botafogo passando nessa fase aí. Eu acredito que ele tem que ir com o time titular nos dois jogos, irmão. Porra, são 2 jogos seguidos aqui no Rio, no Newton Santos. Jogando um tapetinho, porra. Tá maluco? Poupar time? Tá louco. Eu acredito que ele vai optar por poupar, por exemplo. O de Plácido ele não joga na próxima rodada porque está suspenso do Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente o de Plácido joga contra o Defensa, que ele não vai poder jogar na outra rodada. Então, acredito que ele jogue. O Gatito já é o goleiro mesmo do Sul-Americano, né? Já é o goleiro da Sul-Americana. O Botafogo também sofre com muita reserva na zaga. O Botafogo não tem uma reserva confiável. O Felipe Sampaio não é uma reserva confiável. Então, acho que esse é um dos problemas que a equipe do Botafogo pode ter. É a zaga, para poder ter os atletas sempre 100%, né? Mas se você pensar ofensivamente, o Botafogo pode jogar com o Segovia, ele pode jogar com o Luiz Henrique ou com o Vitor Sá, tem o Júnior Santos, ele tem o Carlos Alberto, e quando entra bem, tem o Diego Hernandes, Janderson, tem o Matheus Nascimento que voltou, tem o Diego Costa. Então acho que o Botafogo criou opções ali ofensivamente falando. Não sei se vai ser o suficiente para vencer o Defensa, porque não vou te dizer que eu acompanho. Mas, baseado no que eu vejo do Botafogo, principalmente com o desempenho dentro de casa, eu acho que o Botafogo, garantindo o resultado do Newton Santos, tem tudo para passar pelo Defensa. Dito isso, a produção foi de Defensa e Justiça. Ok? Advogados aí. Foi de Defensa e Justiça. E já botando na tela o comentário, o Thiagão falou: cheguei só para dizer que o meu Botafogo já é campeão da Sul e do BR me cobrem. Cala sua boca, seu infeliz. Para com essas coisas. Invoquei o Thiago, tá vendo aí? Não. Thiago não sabe o que fala. O Thiago é louco, completamente. Vamos lá. A gente vai ter na quinta-feira, às 7 horas da noite, jogando no Casablanca, LDU e São Paulo. Fala pra mim, Diegão, quem passa? Acho que depois de tudo que eu elogiei o Dorival, qualquer coisa que eu falar diferente do São Paulo passar seria um sacrilégio. Então, acho que o São Paulo vai passar. O Lucas mudou esse time do São Paulo. O Caleri é um excelente atacante. O próprio Rames ainda pode crescer de produção. E o trabalho do Dorival, de novo, muito bom. Então, acho que depois de tudo que eu elogiei o Dorival aqui hoje, qualquer resultado que fosse diferente do São Paulo passando, eu estaria errado. Boa. Gabriel. Lembrando que esse primeiro jogo é na altitude também, né? Na altitude de Quito. Sim. Né? Não é jogo fácil lá contra a LDU também, já campeã da Libertadores, campeã da Sul-Americana. Com Guerreiro com 332 anos no ataque. Pois é. E, enfim, não vai ser jogo fácil pro São Paulo, não. Mas acredito no nosso Tricas, meu. Acho que o Tricas passa, tá ligado? Boa. Vou de Tricas também. Vai fazer valer o Morumbi. Eu acho que esse jogo de ida vai ser um jogo de segurar o resultado.
e fazer o resultado que precisa no Morumbi. Acredito que São Paulo passe, jogará a semi. Botafogo e São Paulo? Olha que loucura, hein? Seria, né não? Bom jogo, seria um bom jogo. O São Paulo tentando voltar à final da Sul-Americana. A grande questão é, será que vamos ter uma semifinal brasileira? Ou seja, 4 times brasileiros na semifinal da Sul-Americana? Chance, hein? Temos Copa chance. do Seria Brasil, inédito, né? Acredito que sim. Acredito que sim. É. Olha aí, boa. E vamos lá para o último jogo. A gente vai ter na quinta-feira, jogo às 7 horas, também Fortaleza e América Mineiro. Fala para mim, Diegão, quem passa? Vamos lá, o América... Desculpa, antes já te cortando, a nossa produção foi de São Paulo passa, hein? Agora já dissemos que é a produção praticamente. Falou que São Paulo passa. Fala para mim, Diegão, vai lá, América Mineiro e Fortaleza. O América tem, como a gente falou também, tem tido 2 competições totalmente distintas entre sul-americano e brasileiro. Parece que não parece o mesmo time jogando nas 2 competições. E posto isso, passa o Fortaleza. Dito isso, eu acho que o Fortaleza, o trabalho do Vojvoda já de alguns anos é um trabalho muito bom. O trabalho que a gente vem tendo de resultados, né? Acho que o Castelão decidindo lá faz diferença também. O América não tem uma torcida tão forte no Independência, é uma torcida pequena, uma torcida que não vai lotar o Independência. Mais uma torcida. Eu estou falando assim, em questão de números. A torcida do América é uma torcida que não tem esse costume de lotar o Independência, não faz esse caldeirão. Já a torcida do Fortaleza é uma torcida mais inflamada, que vai lotar o Castelão, decide lá. Então eu acho que o Fortaleza tem tudo para passar. Boa. Fala aí, Gabriel. Acho que também passa o Fortaleza. O Fortaleza vive um melhor momento no Brasileirão, até venceu o Internacional fora de casa. E o América só ladeira abaixo. Mas na Sul-Americana vem tendo bons resultados, excelentes resultados, né? Ganhou, por exemplo, do Peñarol, tanto aqui quanto lá. Então, assim, é um time meio duvidoso, é um time que você não sabe o que vai acontecer na Sul-Americana, mas vendo o momento atual dos 2 times, acredito que o Fortaleza possa se sagrar semifinalista desse confronto. Boa, vou de Fortaleza também, decidindo o jogo em casa, vai fazer valer para mim jogando lá no Castelão, também vou de Fortaleza. Vojvoda pega essa semi aí de Sul-Americana. E caso passasse o América, seria uma reprodução das oitavas da Copa do Brasil, né? Sim. Corinthians e América, né? Corinthians e América, verdade. Se passasse os 2, né? Se passasse os 2, claro. Boa. A produção foi de Fortaleza também, seguindo nós aqui. Uma unanimidade, até que enfim. Não é, rapaz? Estava na hora.